Nós lemos a carta de Tiago, o capítulo 5, do verso 1 ao verso 6, palavras duras de Tiago. A minha versão é a Nova Almeida atualizada, em que Tiago diz assim: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Esta é a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, mediante a exposição da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Até aqui a carta de Tiago não tem sido fácil. E parece que chegamos no ponto mais difícil, em que a linguagem fica ainda mais densa e dolorosa. Nos lembremos que Tiago está aqui evocando a própria voz dos profetas do Antigo Testamento, que falavam de maneira dura, que falavam de maneira incisiva. E Tiago vai tratar nesta sequência sobre o que as nossas riquezas, ou o que o nosso dinheiro fala sobre a nossa espiritualidade. Sabe que na cultura na qual nós vivemos, imersa naquilo que tem sido chamado de marxismo cultural, há uma ideia de que o mundo se divide sempre em dois grupos, entre os oprimidos e os opressores. E eles se mesclam de formas diferenciadas, eles se apresentam de formas diferenciadas, mas no final das contas, na visão marxista cultural, no final das contas nós temos oprimidos e opressores. E toda a desigualdade, até mesmo o sofrimento, nasce dessa tensão. Nasce deste embate, em que uns têm poder de mais e outros têm poder de menos. Agora veja, uma parte disso até que é verdade. É inegável que existe no mundo pessoas que oprimem e pessoas que são oprimidas. E Tiago inclusive fala muito sobre isso, de pessoas que tratam os outros com desprezo, com desdém. Os ricos desta igreja mesmo, que tratava com diferenciação os irmãos de condição social mais pobre. Mas não se engane, a vida não é assim tão simples. Porque o que o Evangelho nos mostra é que essa visão simplista da realidade não é verdadeira. Sim, existem momentos e existem grupos que oprimem e grupos que são oprimidos, mas no final das contas, queridos, a Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, em algum momento somos oprimidos, em outro momento nós somos opressores. No final das contas, sempre haverá alguém que nos oprime, e infelizmente haverá alguém que nós oprimimos. O que o Evangelho nos mostra é que desde a queda, já fomos feridos por alguém, mas também já ferimos alguém. Que desde a queda nós somos tratados com injustiça, mas também já fomos injustos com outros. Que desde a queda nós somos os ricos de alguém e somos os pobres de outros. No final das contas, a vida não é tão binária como tentam pintar por aí. O capítulo 5 de Tiago nos mostra que a raiz do problema não são as classes sociais, mas o coração humano. Porque ao falar dos ricos aqui, Tiago não está falando apenas dos milionários, dos poderosos, daqueles que fazem foguete da ré. Não, Tiago está falando com todo mundo. Embora a princípio aponte para estes ricos opressores, que nem eram os cristãos. Aqui Tiago está usando um recurso retórico, de falar aos outros ao ouvido da sua audiência. Tiago não está falando com os ricos da comunidade, ele está falando com os ricos ímpios. Tiago está lançando juízo contra aqueles que não são irmãos, porque lá no versículo 7, que é o contraponto aqui, que vamos meditar na semana que vem, Tiago diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aqui está o contraponto.
Agora Tiago fala com a igreja. Antes ele estava falando aos ouvidos da igreja a respeito destes ricos opressores. Mas no final das contas, queridos, como eu disse, nós também oprimimos. E também somos os ricos de alguém. Eu fiz algumas pesquisas aqui, essa tarde, para me ajudar a embasar, sobre os dados a respeito das finanças no mundo. E Tiago está falando aqui do tempo dele, chamando uns de ricos e outros de pobre. Mas sabia que se você ganha um salário mínimo por mês, você já está acima de 52, faz parte de 52% da população que fogem à regra dessa miserabilidade? Ou seja, uma em cada 2 pessoas na face da terra ganham menos que um salário mínimo. E eu não sei se você ganha menos que um salário mínimo. É possível que essa uma das 2 pessoas que ganha menos que o salário mínimo nem esteja aqui. Se a sua renda familiar é composta de 3 salários mínimos, juntando marido, esposa, talvez a renda de algum filho, algum auxílio. Se a sua renda chega a 3 salários mínimos, parabéns, você faz parte dos 10% mais ricos do mundo. Tendo 10%, faz parte dos 10% dos mais ricos do mundo. Estando acima de 90% da população mundial. Se você ganha 3 salários mínimos, ou a sua família, compondo a renda, ganha 3 salários mínimos. Se nós pensarmos no mundo de Tiago e no nosso mundo, vamos ver que nós estamos de fato vivendo tempos de riqueza, principalmente no sul do Brasil, em que também no Brasil nós vemos muita desigualdade em várias regiões do nosso país, mas o sul é uma parte do país próspera. Nós temos água encanada, nós cozinhamos dentro de casa, alguns luxos que a gente não dá tanto valor, nós temos eletricidade, muitos de nós internet, telefone celular, podemos escolher o nosso cardápio. Primeiro porque há disponibilidade de alimento para a gente comprar, frango, peixe, gado, em alguns lugares não há variedade. E muitos de nós têm condições de dizer, hoje eu quero comer tal coisa, hoje eu quero comer tal coisa. E às vezes podemos até nos dar o luxo de dizer, hoje eu não quero sujar a louça, eu vou comer fora. Vou comer um podrão, vou comer uma pizza, vou comer um sushi. Nós temos uma vida que se assemelha e muito ao padrão mais elevado do mundo antigo. E às vezes nós não nos entendemos como ricos, porque nós nos comparamos com uma riqueza que a gente almeja. E não percebemos a riqueza que a gente tem. De ver em um mundo, como eu disse, a minha esposa está fazendo um tratamento, em um mundo em que antibiótico está disponível. E que a gente pode viver. Sem contar de tantas outras doenças. E tantos outros tratamentos que estão à nossa disposição nesse tempo, nesse período histórico. Portanto, queridos, ao dizer que Tiago está falando com os ricos, sim, primeiramente ele está falando com os ricos fora da comunidade naquele contexto. Mas nós também nos enquadramos nessa categoria que Tiago vai chamar de ricos. E de novo, Tiago está falando com estes incrédulos aos olhos da igreja, ou aos ouvidos da igreja, como Jesus fez muitas vezes, de condenar os erros dos fariseus e dos hipócritas aos ouvidos da igreja, para ensinar os de fora e para ensinar os de dentro. Muitas vezes os profetas também fizeram isso. Julgavam e lançavam condenação contra os de fora aos ouvidos do povo de Deus. Para trazer pelo menos 2 visões. Primeiro, para mostrar que existe juízo para aqueles que andam na contramão daquilo que o Senhor diz como realidade, como verdade, como justo. E em segundo lugar, isso também é importante, para que a gente possa ter confiança, ter esperança, de que os males desse mundo, as injustiças desse mundo, não passam desapercebidos aos olhos de Deus. Então esse confronto de Tiago aos ricos de fora da igreja, mostra um confronto, mas também aponta para nós, os explorados neste caso, que Deus não está indiferente. E corrige os nossos corações quanto ao uso dos recursos, quanto ao uso das riquezas. É bom lembrar que a Bíblia não condena a riqueza, mas ela condena o amor à riqueza. A Bíblia não condena o prazer e a satisfação naquilo que temos, mas ela condena quando a vida se torna apenas isso.
A Bíblia não condena a previdência e a prudência, mas ela condena a arrogância de quem confia somente nos seus próprios recursos. O problema, no final das contas, não é possuir bens, mas quando os bens nos possuem. E é um pouco sobre o que Tiago fala aqui, dos versos 1 até o verso 6. Então, ao pensarmos sobre o problema das riquezas, ou o que as riquezas falam sobre a nossa fé, sobre a nossa vida, sobre o nosso crer, nós começamos aí com esse endereçamento, em que Tiago diz no verso 1, escutem agora, ricos. E como eu disse, não é pecado ser rico. Na verdade, a Bíblia nos mostra que Deus nos dá a capacidade de produzir riquezas. É isso que diz Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Que é de Deus que vem a graça, a capacidade, a capacitação para produzir riqueza. Provérbios diz que a graça de Deus, que a bondade de Deus enriquece e não acrescenta dores. Nós encontramos nas Escrituras gente muito rica, mas que também era muito piedosa, como é o caso de Abraão. Abraão foi um homem muito rico e temente ao Senhor. Jó, nós conhecemos a história de Jó, que mesmo antes de perder tudo já era rico, e depois, quando Deus o restituiu, ficou ainda mais rico. E é colocado e é apresentado como um homem temente a Deus que não existia outro na face da terra. José foi um homem muito rico, depois que ele foi restituído a sua posição, ou na verdade depois que ele foi erigido à posição de governador no Egito. José foi um homem muito rico. E no Novo Testamento nós vemos também muitos homens ricos, e mulheres também. Como é o caso, por exemplo, de José de Arimateia, que pede o corpo de Jesus e sepulta num sepulcro recém-inaugurado, recém-cavado. O texto diz que ele era um homem muito rico, discípulo de Jesus. Nós vemos Barnabé, em Atos, sendo apresentado como alguém não só rico, mas generoso, ao ponto de atender às necessidades de muitos irmãos com algumas das propriedades que ele tinha. Nós vemos a primeira cristã da Europa, a responsável por abrigar o início da igreja em Filipos, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma tinta e tecidos que eram tingidos com aquela tinta, que era só a nobreza que comprava, porque era uma tinta muito difícil de se conseguir, à base de moluscos, que eram difíceis de serem pegos. Então ela era uma mulher rica e influente, uma mulher que é nomeada, num tempo em que as mulheres não tinham nome, uma mulher que é nomeada, que se diz de onde ela era e qual era o seu ofício, tamanha a relevância que ela tinha naquela sociedade. Então sim, nós vemos pessoas ricas que amam e temem a Deus, porque no final das contas, queridos, o dinheiro é moralmente neutro, o dinheiro. Agora, quem o detém não é. E o dinheiro revela o coração de quem o detém, ou de quem o tem por falta. O coração é revelado, o coração é potencializado. Não é à toa que Jesus vai dizer que aquele que é fiel no pouco, este tem condições de ser colocado sobre o muito. Porque aquele que não consegue ser fiel no pouco, não será fiel no muito. Aquele que se enrola com pouco, se enrolará ainda mais com muito. Por isso, muitas são as vezes em que Deus nos preserva, nos dando pouco. Porque se nos der demais, a gente se enforca, a gente se mata, a gente mata o outro, a gente perde a família, a gente perde a saúde, a gente perde a sanidade. E por vezes a gente ora a Deus e Ele diz, para o seu bem, não, porque Deus é bom. Mas veja, a riqueza não é o problema. O problema muitas vezes é a forma como a riqueza é obtida. Porque se por um lado a Bíblia não condena a riqueza, ela condena o jeito ilícito de que algumas riquezas são levantadas, que é, por exemplo, um dos casos que aqui é tratado em Tiago. O versículo 4 do capítulo 5 vai dizer o seguinte: eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. Estes ricos aos quais Tiago está condenando, enriqueceram às custas de outros. Enriqueceram com o trabalho de outros, e inclusive usaram da fraude para enriquecer. Qualquer similaridade não é mera coincidência. Vivemos num mundo em que escândalos se avolumam, e pessoas vivem vidas nababescas, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, vivem vidas luxuosas, enriquecendo de maneira fraudulenta.
desviando dinheiro dos aposentados do INSS. Em muitos esquemas de corrupção em nível nacional, estadual, municipal, tirando um pouquinho aqui, tirando um pouquinho ali, usando funcionário fantasma, lesando não o Estado, lesando pessoas que fazem parte desse Estado, ou aquilo que na nossa sociedade convencionou se chamar de contribuinte. Contribuinte que contribui na marra, não porque quer. Mas existem muitos que enriquecem de maneira fraudulenta. São a estes que Tiago está falando. E de novo, gente, Tiago fala a esses de fora, aos ouvidos dos de dentro, para que eles se lembrem, ou para que nós nos lembremos, de que há um jeito certo de viver, e que Deus não está indiferente em relação a isso. Deus está vendo, Deus está contemplando aquilo que acontece. Eles construíram a sua riqueza com fraude, explorando o outro, de maneira corrupta, desviando dinheiro. O verso 6 diz que vocês têm condenado, o verso 6 diz, vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Enriqueceram com uma riqueza construída de maneira injusta e exploratória. E aí você fala, Jean, mas eu não tenho nada a ver com isso. E eu digo, calma, vai devagar. Porque nós podemos operar nessa mesma lógica. Nós podemos ter atitudes que são, em essência, a mesma, talvez num montante menor. Por exemplo, quando os nossos relacionamentos são utilitaristas. Quando nós olhamos para o outro apenas buscando vantagem, seja emocional, seja financeira, seja de influência. Estes ricos estavam se aproveitando dos outros para poder enriquecer. E é possível que a gente busque algum tipo de vantagem através de um relacionamento com alguém, de uma amizade com alguém. É quando olhamos para o outro apenas por aquilo que o outro pode nos dar. Vivemos e operamos nessa mesma lógica. Ou quando nós nos rendemos às pequenas corrupções do dia a dia. Operamos na mesma lógica. Quando buscamos um atestado médico impróprio para poder faltar e emendar um feriado. Ou quando usamos os recursos da empresa para fins particulares, sem que ninguém saiba. Pegamos isso, pegamos aquilo, fazemos umas impressõezinhas aqui e ali, levamos um negócio para casa e não devolvemos. Quando nós falsificamos ou exageramos documentos, como a folha de ponto, bate no horário errado, ou pede para alguém bater, quando a gente ainda não chegou. Sabe que eu faço muitas compras em nome da igreja, e algumas eu tenho que fazer para pedir restituição. Então eu pago, depois a igreja me restitui. E é impressionante, em quantos lugares em que eu peço, eu preciso de uma notinha. E a pessoa pergunta, você quer que faça no valor ou a mais? É impressionante a quantidade de lugares que as pessoas já estão nesse mindset, nessa forma de pensar. Faz a notinha no valor ou faz um pouco a mais? Porque nesse mundo se opera nessa lógica. Eu vou arredondar para cima, para ficar com um pouquinho. Essas são as pequenas corrupções do dia a dia, tirar vantagem das brechas, justificar os jeitinhos brasileiros, sonegar, enganar, não pagar a quem é de direito. Compra e não paga, pega emprestado e não devolve, consome um serviço e não paga pelo serviço, compra alguma coisa e não paga aquela coisa que comprou. Jeremias 22:13, Deus diz ao seu povo, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Sabe que no Antigo Testamento, na Torá, fazia parte das leis do povo de Deus, o pagamento em dia dos funcionários. Olha o que diz Deuteronômio 24, verso 14, mesma lógica. Negligenciando as nossas responsabilidades trabalhistas, seja como um patrão, seja como um empregado. Quando a gente não paga o funcionário no tempo certo, ou quando, como funcionário, a gente não usa bem o nosso tempo disponível para a empresa.
Estamos roubando. Aquele que chega tarde, ou sai mais cedo, ou que fica matando tempo nas redes sociais, ou que entra no banheiro para dar uma cochilada. Todas essas são formas de ter para nós recursos com base naquilo que é injusto, com base naquilo que pertence a outro. Então veja, Tiago está falando com os ricos de fora, mas a lógica funciona e serve também para os de dentro. Mas Tiago não para na origem, porque mesmo quando os recursos que a gente tem são obtidos de forma justa, ainda tem um outro perigo, que é o perigo do uso. Nem sempre o problema está em como nós conseguimos o que a gente tem, mas muitas vezes em como nós usamos o que a gente tem. Olha o verso 5, aí de Tiago 5:5, ele diz: vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Aqui são figuras vívidas, né? Tiago gosta de colocar essas coisas. Os profetas do Antigo Testamento faziam muito disso, de colocar imagens. E ele fala aqui de alguém que está engordando no dia da matança, dia que era feito o açougue da cidade. Se aproveita, se esbanja, está engordando de tudo aquilo que os outros estão produzindo. E ele diz: vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres. E de novo, gente, mais uma vez, não é pecado desfrutar dos nossos recursos. Não é pecado ter prazer nas coisas que Deus nos traz às mãos. Deus, inclusive, concede a nós recursos para a nossa satisfação e para o nosso prazer. É isso que Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo 6:17, Paulo diz: exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. E olha o que ele diz sobre Deus: que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. O problema não é ter prazer. O problema é quando a nossa vida gira em torno do prazer. Quando o que fazemos somente buscando prazer, ou conforto, que é o Deus dessa geração. Fazer as coisas buscando sempre conforto. O prazer em si mesmo não é um problema. O problema é quando o prazer e a autossatisfação são o nosso único alvo. A sequência desse texto de 1 Timóteo 6, no verso 18, diz assim, falando destes ricos, diz que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, ensine os ricos, que sim, Deus nos dá coisas para nossa satisfação, mas não só para isso. Que os recursos que Deus adiciona às nossas vidas, sim, são para nossa satisfação também, mas não só para. Por isso Paulo diz a Timóteo: diga para que eles também sejam ricos em boas obras e generosos, para entender que os recursos que recebem também são ferramenta de Deus para abençoar outros. Sim, são um motivo de prazer, mas são instrumentos de Deus para suprir carências que estão ao nosso alcance. Carências com as quais nós podemos remediar. Paulo então está dizendo a Timóteo, no capítulo 6, esse mesmo movimento que Tiago está nos ensinando, que Deus dá bens para que nós desfrutemos, mas também fala que nós devemos ser generosos com esses bens. Tiago e Paulo estão convergindo então na mesma ideia, dizendo: primeiro, Deus é generoso, então podem desfrutar. Mas por outro lado, Deus também é santo e justo. Por isso nós somos chamados à partilha e à mordomia, ao uso correto dos recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Lembrando que toda dádiva, todo dom perfeito, ouro e prata pertencem ao Senhor. E Ele nos dá a graça de administrarmos parte disso no nosso tempo passageiro sobre essa terra. O recurso que hoje temos, ou que talvez teremos amanhã, um dia não foi nosso, e um dia não será mais nosso. E Deus usa isto como um instrumento, para nos suprir, para nos abençoar, mas também como um instrumento na vida de outras pessoas. Os ricos aqui guardavam os recursos somente para si,
e a custo dos outros, fazendo aquilo que eles precisavam, custe o que custar, para ter mais grana, desprezando a necessidade dos outros, sem entender a partilha. E bom, eu acho que você já entendeu a lógica, né? Que nós também podemos operar pela mesma lógica. Sim, Tiago está falando com os ricos de fora, que oprimem. Mas essa semente pode pegar também os ricos e os não tão ricos de dentro, a operarem pela mesma lógica. Quando nós tratamos o conforto como um direito e a generosidade como um peso. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ter. Eu tenho o direito de aproveitar. E vez ou outra eu sou obrigado a ser generoso e a compartilhar. Quando fazemos de tudo pelo conforto, mas nada, ou quase nada, para servir e para compartilhar. Empenhamos tempo, forças, energias, tudo, para conseguir algo que nos dê mais conforto. Mas nem sempre nós abrimos mão do conforto para crescer na piedade, para crescer no amor, para crescer na espiritualidade. Iríamos ao outro lado do mundo para ganhar mais dinheiro, mas às vezes não levantamos do sofá para buscarmos mais a Deus. Isso é operar pela mesma lógica. Sabe que a nossa conta bancária fala muito da nossa espiritualidade. O nosso extrato bancário fala muito da nossa espiritualidade. Fala de como nós adquirimos, se adquirimos de maneira lícita ou ilícita. Mas fala também como a gente gasta. E onde a gente gasta. E onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Nosso extrato bancário, principalmente aqueles vermelhinhos que aparecem com menos, falam muito do que pulsa no nosso coração. Nas experiências, no consumo. A nossa conta bancária fala da nossa generosidade, do quanto estamos dispostos a partilhar do que temos para com outros, para com o reino, para com pessoas que estão ao nosso alcance e que nós de alguma forma poderíamos minimizar a dor e o sofrimento. Nós podemos operar na mesma lógica destes pagãos, ricos, opressores. Está difícil aí? Eu já apanhei muito essa semana, então eu vim partilhar um pouco da minha dor, do meu sofrimento com você. Porque assim, por fim, Tiago agora chega no ponto mais profundo da narrativa. Ele mostra que por trás da origem e do uso, tem algo que é muito mais sério, que é o coração, que é a confiança. Porque não é só o que a gente tem, nem como a gente usa. No final das contas, é em quem a gente confia. O resumo de toda essa ópera. Em quem a gente confia. Tiago fala de pessoas que acumularam riquezas, não porque eram prudentes, mas porque tinham medo. Medo de depender de Deus, medo de perder o controle. E aí as riquezas se transformam em idolatria, e não em prudência. Aí o recurso deixa de ser um instrumento e passa a ser um senhor. Olha o que diz o verso 2. Leia comigo, o verso 2 diz assim: as suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Neste tempo do fim, olha o finalzinho desse versículo, neste tempo do fim, vocês ajuntaram tesouros. Parece que Tiago está ecoando uma outra voz. A voz do seu irmão mais velho, que diz algo sobre acumular tesouros, lembra disso? Em que ele diz, não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões minam e roubam. Parece que Tiago está parafraseando exatamente isso, né? Falando para os ricos, as suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pela traça. Olha só, Jesus tinha falado sobre isso.
E no final diz, nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. E de novo, gente, não é pecado ser previdente. Não é pecado ser prudente, muito pelo contrário. A Bíblia fala, e fala muito, sobre uma gestão responsável dos nossos recursos. A Bíblia fala e fala muito sobre a previdência para os dias difíceis. Inclusive, o autor de Provérbios vai dizer, lá no Provérbios 6, um texto que as nossas crianças conhecem muito bem, falando de um animalzinho muito pequenininho, para a gente se espelhar nesse animalzinho, em que o escritor de Provérbios diz, vai ter com a formiga. E ele diz carinhosamente, ó preguiçoso. Porque as formigas não têm patrão, não têm chefe, mas elas trabalham e armazenam. Provérbios 21, 20 vai dizer que na casa do sábio existem tesouros preciosos e o suficiente para viver. Essa é na versão Nova Almeida atualizada. Essas versões mais antigas e mais literais, diz que na casa do sábio existe riqueza e azeite estocado. O que é isso? Previdência. E o verso continua dizendo, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Nas versões mais literais, esse texto diz, mas o tolo consome tudo o que recebe. O salário nem caiu, mas quando cair, acabou. Já estou vivendo com o salário daqui 2 meses. O autor de Provérbios diz, isso não é coisa de sábio. O sábio recebe e guarda um pouquinho para o dia difícil. Eu aprendi essa lógica muito cedo da minha vida, de que a gente tem que viver com 80% do que a gente ganha. Tira 10% para Deus e 10% para nós. Previdência. E se organiza com os outros 80%. No meu caso, que recebo da igreja, já pedi para os tesoureiros, e sempre fiz isso a minha vida toda. É dízimo retido na fonte. Eu não quero nem ver esse dinheiro. Esse dinheiro não me pertence. Se cair na minha mão, eu posso ser tentado a usar. Não, não é meu. E há não muito tempo, aprendi a guardar um pouquinho para os dias difíceis. E sabe o que eu aprendi? Que eles chegam. E com mais frequência do que a gente gostaria de admitir. Os dias difíceis chegam. Essa lógica Deus ensinou para José lá no Egito. Para ele ensinar para o faraó lá no Egito. Nos dias das vacas gordas. Não consome tudo. Guarda um pouco. Porque se existe uma coisa certa na vida, é que a vida é incerta. E um dia a gente precisa. E se não tem de onde tirar, a gente fica doido. Perde o coração, às vezes perde a fé, perde a alegria. Veja, a previdência, ser previdente, não é pecado. Mas há uma grande diferença entre a prudência e a autossuficiência. Entre gerir bem os recursos, ser prudente com os recursos, porque confia em Deus, em sua palavra, e por isso faz como obediência ao Senhor o bom manejo dos recursos, isso é uma coisa. Agora o autossuficiente acumula porque não confia. Acumula porque tem medo. Acumula porque quer espaço, tempo, conforto. E se mata para acumular, para chegar no fim da vida, aí você conhece a história. Gastar tudo o que acumulou com falta de saúde emocional, talvez tentando comprar o amor dos filhos que se perdeu ao longo do caminho, porque ele nem viu os filhos crescer. Passa a vida tentando construir uma vida e no final da vida percebe que perdeu a vida. Eu ouvi essa semana um relato
do Douglas, do Jesus Cop, ele contando de uma experiência em que ele leu ali um texto junto com a esposa e que eles choraram bastante, em que era uma mulher de 80 anos, não sei se ela estava sonhando ou se ela teve um relapso assim, em que ela foi transportada para quando tinha 30, e que ela disse que ela viu os filhos pequenos e não reclamou da bagunça da casa, das coisas fora de lugar, porque ela se lembrou que um dia aquela bagunça vai acabar, e ela não vai acontecer de novo. Ela deu um abraço bem forte no marido, porque ela sabe que um dia isso não vai ser possível mais. E às vezes a gente constrói a vida, se esquecendo de que nós estamos vivendo a vida, e projeta uma vida do futuro, desperdiçando a vida do presente, e quando chega lá não tem nem lá nem aqui. Tolice. Ou o que Salomão diria é correr atrás do vento. Não faz sentido. Salomão vai dizer em Eclesiastes que havia um tolo, que corria de um lado para o outro, sem se perguntar, para quem é que eu estou trabalhando tanto? Jesus nos ensinou que é possível ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E não pense em perder a alma somente em morrer e ir para o inferno, porque é possível perder a alma enquanto nós estamos vivos. Perder a alegria, perder a espiritualidade, perder os vínculos, perder experiências com gente que a gente ama. E no final das contas, talvez você já tenha visto isso mais de uma vez, o que as pessoas mais se arrependem no fim das suas vidas, não são dos carros que não andaram, não são das casas que não tiveram, mas são dos vínculos que foram quebrados ao longo do caminho, enquanto achavam que estavam ganhando a vida. Eu fui testemunha, eu vi um senhor, já no fim da vida, enfrentando de fato os seus últimos dias, lutando contra uma doença muito grave, e me chamou. Ele não era crente, mas de alguma forma eu fui levado até lá, acho que por um amigo, não me lembro ao certo, por um amigo da igreja, que era amigo dele. E eu vi aquele homem dizendo, eu estou indo embora e tudo isso vai ficar. Minha filha não fala comigo, meu filho não fala comigo. E a única coisa que vai ser visto, tudo que eu construí, é quando eu morrer, para eles brigarem entre si por quem vai ficar com a herança. E a gente já viu essa história várias vezes. Tiago está dizendo que o problema está no coração, de ajuntar tesouros, sem ajuntar tesouros espirituais, de fazer da vida um ídolo, do conforto um ídolo. O problema não é ser previdente, previdência é algo que vem de Deus. O problema é confiar demais em si mesmo e nas suas riquezas, e de achar que são as riquezas que nos trarão a felicidade, que são as riquezas que nos darão identidade, e por elas se mata e se morre, perde-se a vida, a saúde, a estabilidade emocional, a família, correndo atrás de recursos. Esse acúmulo exagerado, e é interessante que a linguagem de Tiago, aqui nos versos 2 e 3, é uma linguagem bem exagerada. Ele fala, vocês acumularam tanto, verso 2 diz que as riquezas estão apodrecendo, não está dando nem conta de usar, elas apodrecem. As roupas estão sendo comidas por traça, parece que o sujeito tem tanto, que não está conseguindo nem usar, está ficando lá, guardado, não está servindo, gastou a vida correndo atrás e aquilo não serve mais. E ele inclusive fala aqui no versículo 3 que o ouro e a prata estão enferrujando. Se você sabe um pouco de química, sabe que ouro e prata não enferrujam, o que enferruja é ferro, né? O ouro não enferruja, a prata até escurece, mas não é ferrugem. Então Tiago está usando aqui uma linguagem hiperbólica, está falando, gente, é tanta coisa que nem usa, e aquilo que vocês achavam que seria segurança, está apodrecendo, não vai servir para aquilo que vocês achavam que serviria, não vai ser usado. Coisas perecíveis perecem, coisas perecíveis não vão durar. E o finalzinho do verso 3 diz que eles estavam ajuntando esses tesouros nestes tempos do fim. E se para Tiago aqueles eram os tempos do fim,
Imagina para nós. Nós estamos no tempo do fim. Seja nesse fim cósmico, escatológico que a gente espera, seja no nosso fim. Alguns no tempo antigo diziam, Jesus está demorando a voltar. Não, ele voltou. Várias vezes. Para várias pessoas. Porque ou ele vem e a gente encontra, ou a gente vai e encontra ele. O encontro com Jesus acontece. Me arrisco a dizer, com toda segurança, que em 100 anos nenhum de nós vai estar aqui. Nenhum. No máximo alguns que estão lá em cima. O tempo passa. E a vida é muito mais entre o trajeto, entre o prato e a boca. Muito mais. E enquanto nós não entendemos isso, vamos estar operando na mesma lógica destes ricos do mundo de Tiago. Colocando a nossa segurança nas nossas reservas, no nosso status, na nossa aparência. Quando a gente substitui a confiança pelo controle. Quando o que nós temos se torna o nosso refúgio e não a nossa ferramenta. Nessa ausência de uma construção, para além de construções materiais, mas a construção da nossa espiritualidade, a construção do nosso caráter, a construção da nossa piedade, investir tempo nas coisas eternas, ou como disse Jesus, não acumular tesouros na terra, mas acumular tesouros no céu, lá dá para acumular. O caráter que nós desenvolvemos aqui, a semelhança de Cristo, vai perdurar por toda a eternidade. As pessoas com as quais compartilhamos o Evangelho e abraçam o Evangelho, essas nós levaremos para a eternidade. O nosso talão de cheque não, o nosso carro não, a casa não, a profissão, possivelmente não. Mas aquilo que fizemos em nome do Senhor, redundará para toda a eternidade. Há um jeito de acumular tesouro nos céus, mas isso envolve tempo. Isso envolve esforços. E às vezes envolve riquezas. É quando nós queremos deixar para os nossos filhos uma herança espiritual. Mais do que uma herança financeira. Mais do que dar aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos. Se dá, ótimo. Mas cuidado. Para não dar aos seus filhos coisas e não dar a você. Não dar a si mesmo. Amém, queridos? Então, quando o Tiago olha para tudo isso, é aí que vem o versículo 1 que diz, escutem agora, ricos, chorem e lamentem. Aí vem a palavra difícil. O tom de Tiago, esse tom profético, de desgraças. Tiago está confrontando os poderosos de fora. E Tiago está nos trazendo sim esperança, para que nós nos lembremos, toda injustiça será paga. Um dia toda injustiça que os tribunais humanos não acolhem, um dia Deus há de tomar conta de tudo isso. Ele diz no verso 4, que o salário dos trabalhadores está clamando, a mesma expressão que ele fala a respeito do sangue de Abel, que clama da terra, aquilo que Caim tinha feito contra o seu irmão, diz, o sangue do seu irmão está clamando. A mesma expressão que Deus diz a Moisés, Moisés, o meu povo está clamando por libertação, e eu ouvi. As injustiças desse mundo estão clamando a Deus. E aqueles que sofrem injustiça clamam a Deus. Eu espero que você clame a Deus. Como indivíduo, como parte dessa sociedade, como parte dessa nação. Mais do que ficar xingando muito nas redes sociais. Mais do que exercer, sim, o seu direito como cidadão, de desejar coisas justas, de cobrar políticos de lá e de cá. Sim, isso tudo é necessário, faz parte, mas muito mais do que qualquer coisa humana e material. Quando nós colocamos o nosso joelho no chão e nós dizemos, Senhor, Tu conheces todas as coisas.
O Senhor contempla a injustiça dos injustos. O Senhor contempla a maldade, o Senhor contempla a fraude, o Senhor contempla o desvio, o Senhor contempla o engano. O Senhor contempla, Senhor, os juízes comprados, as sentenças compradas. O Senhor conhece cada uma dessas coisas. E Deus não é indiferente a nenhuma delas. Pode parecer às vezes que Deus está silencioso. Mas Ele nunca é e nunca será indiferente. Tiago está dizendo que uma hora a conta chega. Uma hora toda injustiça será cobrada. E nesse meio tempo, o que a gente faz? Bom, isso vai ficar para a próxima semana. Mas só para dar uma pitadinha, no verso 7 ele diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Enquanto essa justiça não é cobrada dos injustos, o que a gente faz? Paciência. A gente espera em Deus. E nesse meio tempo nós somos chamados também a não nos tornarmos semelhantes àqueles que a gente condena. A condenar, sim, a fraude, o engano, a injustiça. Mas não sermos nós fraudadores, enganadores e injustos. Não usarmos como desculpa o que fazem contra nós para fazermos contra os outros. Ah, já tiram muito de imposto e não dão de volta, então eu vou sonegar. Vou dar um tomezinho aqui, um tomezinho ali, engano aqui, passa uma notinha lá, que afinal não é usado para nada mesmo. E aí, enquanto combatemos a injustiça, agimos de maneira injusta. Ou como dizem alguns, o sonho de todo oprimido é se tornar o opressor. Que nós nos lembremos que nós devemos combater o mal sem nos tornar parte dele. Combater a injustiça sem se tornar injusto. Combater o egoísmo sem se tornar egoísta. Combater a violência sem se tornar violento. Combater as indiferenças sem se tornar indiferente. E assim por diante. Nós somos chamados a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor nos tem dado. Amém, queridos? E no meio disso tudo, graças a Deus, existe o Evangelho de Jesus. E é o Evangelho que nos dá a capacidade de ser paciente, de ser esperançoso e de ser transformado dia após dia à imagem e à semelhança de Jesus. Quando Tiago fala, e eu quero ler para vocês aqui um textinho que eu escrevi para sintetizar isso, ele diz quando Tiago fala aos ricos, que ele não está apenas falando de uma classe social, ele está expondo uma doença do coração humano, a ilusão de que aquilo que nós temos nos define e nos protege. E se nós formos sinceros, todos nós conhecemos esses impulsos dentro de nós. Todos nós, em algum momento, já tentamos encontrar segurança em algo que nós possuíamos. Fosse o dinheiro, a reputação, conhecimento, controle, as afinidades. Todos nós já fomos tentados a segurar aquilo que Deus nos deu ao invés de repartir. Mas Tiago termina esse trecho com uma verdade que é silenciosa e poderosa. O que o homem possui, o que o homem acumula para si mesmo, acabará sendo testemunha contra ele. No fim das contas, não é sobre dinheiro, nem dinheiro que apodrece, mas sobre um coração que pode estar podre. E é aí que o Evangelho entra com a boa notícia. Porque existe um rico que fez o contrário. Jesus Cristo tinha todas as riquezas do céu e escolheu abrir mão delas. Ele não reteve, ele repartiu. Ele não explorou, ele serviu. Ele não acumulou, ele se entregou. Como Paulo diz em 2 Coríntios 8:9, sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza fôssemos feitos ricos. Sendo Deus,
não julgou que o ser igual a Deus fosse algo que ele deveria se apegar. Antes, se esvaziou e assumiu a forma de servo. E sendo encontrado nessa forma, foi obediente ao Pai em todas as coisas, até a morte e morte de cruz. Em Cristo, Deus nos liberta. Nos liberta de duas prisões: da ganância, que nos faz viver como se tudo dependesse de nós, mas também da culpa, que nos faz pensar que não existe perdão para aquilo que nós fizemos. No Evangelho nós aprendemos que a riqueza verdadeira não está naquilo que nós acumulamos, mas daquilo que foi feito em nosso favor, e daquilo que nós partilhamos. Por isso a pergunta que Tiago deixa para nós hoje não é quanto você tem, mas o que você tem está fazendo com o seu coração. E se hoje o Espírito Santo de Deus te mostrar que existe algo que você precisa soltar, seja o controle, seja o medo, seja a arrogância, seja algum apego, se lembre que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça maior aos humildes. A graça disponível. Então não lute contra Deus, se renda debaixo da mão poderosa do Senhor, porque quem se entrega a Cristo descobre uma riqueza que não apodrece, um prazer que não se corrompe, e uma segurança que ladrões não roubam, e nem a traça e a ferrugem podem corroer. Que o Senhor nos ajude, e que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, no nome de Jesus.